paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Belchior e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição 9, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou, que consta da revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Osiel Gomes. Nós temos aqui que o texto áureo disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Verdade prática. A nossa verdade prática consta que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Leitura bíblica em classe. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vos expedites. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuares, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para que pareceres aos homens que jejuas, mas assim o teu Pai
que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Nós veremos aqui que o Senhor Jesus ensinou largamente a respeito da oração e jejum. Nesse sentido, a palavra de Deus tem orientação de como orar e jejuar, o que significa que quando executamos essas duas ações piedosas, de acordo com o que Jesus ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às aspirações da alma. Isto é, as nossas orações, perseveremos na oração e jejum. Na nossa lição, os objetivos de cada tópico: 1. Conceituar a oração como um diálogo com o Pai. 2. Explicar a oração que Jesus ensinou. 3. Relacionar a oração e jejum. Uma pequena introdução. Aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma. Isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizadas da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo novo de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Primeiro tópico: a oração é um diálogo com o Pai. 1. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão, feito de modo belo por Miriam, Débora e Davi no Novo Testamento. Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Pelo exposto, e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, Mateus 6:9. Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nossos pedidos, como Daniel 6:10. E a mulher Ciro-fenícia fizeram, Mateus 15, de 21 a 28, a resposta de Deus para quem busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos pontuar a oração intercessória, como exemplo de Samuel, 1 Samuel 2:23, bem como na igreja primitivas, que consta de Atos, capítulo 12, versículo 5. Segundo subtópico: como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia, ela nos incentiva a orar, que há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como o recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tal necessária quando o sono e o alimento, e os apóstolos também perseveraram em oração,
Subtópico 3. A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. A quem a oração deve ser dirigida? A postura do corpo na oração, o horário da oração, o lugar da oração, o decoro da oração, o estado do coração na oração. Uma pequena síntese desse capítulo é que na oração devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. No tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. A exibição, ostentação, cuja intenção do orador é de ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas e fariseus buscavam um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo. Não busca glória para si e age com humildade. 2. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta, Mateus 6,6, não significam que devemos ter um quarto de oração só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um lugar particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6,5,6, sua ênfase não é o lugar secreto. Traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de um modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. O lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se afirma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Subtópico 2. Na sinopse 2. O Senhor Jesus não condena a oração. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições. 3. Tópico 3. Oração e jejum. 1. Oração e jejum. Uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como ato que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver algum problema específico ou receber uma determinada oração. Subtópico 2.
o aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam o jejum: o ato de humilhar-se, o evento espiritual da grande concentração de fé, de fiéis, um jejum anual no dia da expiação. 3. O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo, isto porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. No texto de Mateus 6, 16 a 18, o ensino do jejum também é respeitado na humildade e descrição na prática. Uma síntese é que a oração e o jejum são 2 disciplinas que se combinam perfeitamente. E agora, uma pequena conclusão é que o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum com exercícios espirituais. Pela prática, ambos o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Revisando o conteúdo. Segundo a lição, o que é a oração? Por que a Bíblia nos incentiva a orar? Em relação à oração, o que Jesus condena? O Senhor Jesus condenou período longo de oração. Justifique. Cite os 3 eventos que justificam o jejum segundo a lição. Que lição maravilhosa foi essa, meus irmãos? Na próxima aula, veremos a nossa segurança em Deus, da lição 10. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Igreja Evangélica Palavra Fiel.